A paz do Senhor Jesus. Programa Testemunho, transmitido pela TV Manaim, onde relatamos os testemunhos maravilhosos que o Senhor tem dado a nós. É um presente. Os testemunhos são um presente do Senhor, uma alegria daquilo que é a graça de Deus, mistérios de Deus revelados a nós, mostrado o poder dele, a operação dele, sinais de cura, sinais de libertação, daquilo que é Deus operando no nosso meio, no meio da igreja. E quando nós falamos de evangelização, nós temos aqueles que saem ao campo e tem aqueles que vêm a nós. Acontece muito disso. A igreja está aberta, as pessoas vão entrando, já conhecem o que Deus fez, sabem do testemunho da igreja e pela operação no nosso meio, as pessoas se chegam. Às vezes, nem esperam ser chamadas, que é muito bom, que é uma bênção muito grande, é quando eles vêm com a necessidade até as nossas igrejas e ali são recebidos, são tratados, são cuidados e recebem da igreja tudo aquilo que é preciso para a caminhada, aprenderem a caminhar na presença do Senhor. Isso aconteceu no Velho Testamento. Nós fizemos uma série de programas aqui sobre aquilo que Deus fez no Velho Testamento, porque quando se fala de salvação, salvação de Deus é aquilo que está em toda a palavra. E Josué capítulo 9, no versículo 9, diz o seguinte: eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Ou seja, Israel estava conquistando a terra. Era época de guerra, de batalha. E a ordem de Deus era o quê? Toma a terra, cuida e habita nela. Não fazer acordo com o povo dessa terra. E não tem que fazer acordo mesmo, não. Não existe acordo do Senhor com ninguém. Deus não faz acordo com ninguém. Deus determina. Deus é que age e opera. E quando as nações de Canaã viram que Israel estava avançando, eles se uniram juntos para que unidos pudessem sobrepor ao povo de Deus que ali avançava. Mas qualquer aliança contra Deus é inútil. Qualquer povo que se ajunta contra o Senhor não vai conseguir coisa alguma, porque o nosso Deus ele é forte, ele é poderoso. E dentre esses que estavam ali, que estavam debaixo de juízo, convencidos disso, sabiam que não tinha como escapar, que o povo de Deus estava avançando e que eles perderiam o lugar de habitação deles. E o que nós vamos fazer agora? Se nós juntarmos aos outros reis confederados para lutar contra Israel, vai ser só mais um para ser derrotado. O que nós vamos fazer? Olha, já vamos antecipar e nos render a eles. Eles foram lá, chegaram diante deles e disseram o seguinte: olha, teus servos vieram de uma terra muito distante. Na verdade, era pertinho deles ali. Só que a distância que eles estavam de uma promessa era imensa. Eles não estavam longe de uma promessa, estavam muito longe. Por isso que nós vemos no texto lá no Novo Testamento, quando o Senhor fala o seguinte: olha, vós que estáveis longe, já pelo sangue chegaste perto. Só uma coisa que se aproxima o homem de Deus é o sacrifício de Jesus, que une novamente o homem com Deus. Essa união ela é feita pelo sangue de Jesus. E quando esses que estavam ali fisicamente perto, mas espiritualmente distante da promessa. Mas agora, quando eles chegam ali a Josué, disseram: ó, nós viemos aqui, Josué, por causa do Senhor. Não viemos por causa do medo do exército de Israel, não temos receio de enfrentar vocês na guerra, porque a nossa cidade ela é forte, os nossos moradores são valentes, a palavra de Deus diz isso. A nossa cidade é uma das maiores, mas nós ouvimos a fama
e tudo que Deus fez no Egito. E nós não temos outra coisa a não ser nos render. Faça aliança conosco. Faça aliança conosco. A palavra de Deus diz que uma aliança foi feita. E essa aliança trouxe vida a eles. E eles não pereceram na caminhada do povo, porque se renderam. Fizeram um novo concerto. Fizeram uma nova aliança. Uma aliança diferente de qualquer um que tenha sido feito no Velho Testamento. Fizeram um novo concerto. E isso trouxe vida. Quando Salomão, Deus falou com ele no altar de Gibeão. Era o maior altar que havia. De todos os altares que havia em Israel, o maior era de Gibeão. Porque a gratidão que havia no coração deles pela salvação era algo extraordinário. E Deus confirmou aquela aliança e deu vida a eles. Vieram por causa do Senhor. Quantos têm se chegado a nós? Quantos têm vindo, batido as portas da nossa igreja, dizendo, vim aqui porque viu o que Deus fez no vosso meio. O testemunho de vocês chegou até nós. E nós não podemos resistir. Nós não podemos enfrentar isso. Nós queremos viver essa mesma experiência. Podemos entrar? Podemos entrar na casa do Senhor? A casa é do Senhor. A igreja é um lugar de acolhimento. Vamos receber aqueles necessitados, que precisam de uma palavra, de uma oração, de uma assistência, de ouvir a palavra, de viver a experiência de uma palavra viva. Vamos recebê-los, vamos acolher. E Deus vai realizar a obra, transformando as vidas e operando no coração de cada um. E agora, um testemunho para a nossa edificação daquilo que Deus tem feito no nosso meio. A paz do Senhor, pastor Alexandre, a paz do Senhor a todos os demais parceiros desse programa. Verdadeiramente o Senhor Jesus, o nosso Salvador, se preocupa com a sua igreja para preservar a nossa vida espiritual, preservar a nossa alma, mas também nos preservar do dia a dia. E uma das formas que ele assim faz, ele demonstra isso, é através dos dons espirituais, que nos traz o acalento, a segurança e nos traz a certeza de que o Senhor vai cuidar de nós. Uma determinada irmã de uma igreja a qual eu estava e pude participar, a igreja da Grande Vitória, essa determinada irmã, no domingo à noite, recebeu imposição de mãos com revelação do Senhor. Revelação é, através desse meio de graça, a imposição de mãos, quero dar um livramento à minha serva. Ela creu, chegando na sua residência, conversou com seu marido, oraram outra vez. Na segunda-feira, dia de trabalho, ela clamou antes de sair e foi a exercer a sua atividade profissional. Ao final do dia, quando estava saindo da empresa em que ela trabalha, essa irmã foi abordada por 3 pessoas más, armadas, que estavam demonstrando grande violência, grande terror psicológico e queriam roubar o seu veículo. E assim o fizeram, roubaram o veículo da irmã. A irmã ficou nervosa, ficou preocupada, a irmã ficou abatida, mas não se esqueceu da revelação do Senhor, o livramento. Isso na segunda-feira. Ao retornar para a sua casa, a sua residência, no caminho, junto com seu esposo, que havia ido buscar a irmã, eles decidiram passar por uma igreja, mesmo que não fosse a igreja deles, passar por uma igreja para orarem ao Senhor, receberem uma oração. E chegando ali, ela relatou o que havia acontecido, ela relatou o que havia passado, falou da palavra do Senhor para a sua vida, diz que estava entristecida, mas confiante no Senhor, e que desejava uma imposição de mãos. Recebeu a imposição de mãos, alguns diáconos, algumas irmãs se uniram para orar pela irmã, e o Senhor deu a ela uma palavra através de um dom espiritual. E o Senhor diz assim: minha serva, vou te restituir tudo o que você perdeu. A irmã glorificou o Senhor, glorificou, agradeceu, foi para casa tranquila, apesar de entristecida pelo fato ocorrido, mas tranquila. Foi para casa e orou ao Senhor,
Senhor, que eu possa resolver as questões de recuperar o meu veículo, né, o seguro que eu tenho, não haja nenhum empecilho, não haja nenhum contratempo, assim eu posso comprar um carro, porque eu preciso dele para o trabalho. Aquela irmã exercia uma atividade profissional que era essencial ter um veículo e que ela pudesse deslocar. Surpresa da irmã, isso na terça-feira pela manhã, quando ela procurou o corretor, o seu veículo estava descoberto. A cobertura não atingia. Ela havia se esquecido de renovar o seguro do veículo. Aquilo a deixou muito perturbada, mas ao mesmo tempo ela se lembrou da palavra do Senhor. Vou dar o livramento. Ela teve o livramento ali da violência que aqueles assaltantes poderiam realizar contra ela. A segunda palavra do Senhor, vou te restituir tudo que você perdeu. E nessa terça-feira, quando ela ouviu essa palavra do seu corretor, ela falou, Senhor, agora só o milagre. Senhor, sem o carro, sem o meu veículo, eu não posso trabalhar. Não tenho recursos para comprar outro. Não tenho como adquirir. Minha situação agora está nas tuas mãos. Só o Senhor pode resolver. A minha vida confio ao Senhor. Preciso de ti. E aquela terça-feira toda a irmã orou ao Senhor. Quando chegou na terça-feira à noite, em uma imposição de mãos, o Senhor mais uma vez falou com aquela irmã, dizendo que lhe daria a vitória que ela precisava, que o Senhor haveria de cumprir com todas as suas palavras ditas a ela. E na quarta-feira pela manhã, essa irmã recebe um telefonema. A polícia militar do município da Grande Vitória liga e diz, estamos com um veículo, características tais, de placa tal, pertence à senhora? Sim, o seu veículo está conosco, a senhora pode vir buscar. Ela foi buscar o veículo, perfeito estado, não havia nada amassado, não havia algo que pudesse deteriorar o veículo, estava da mesma condição com que foi tomado dela. E essa irmã pôde glorificar o Senhor. Primeiro, pelo livramento. Segundo, pela graça, o amor do Senhor e não lhe deixar padecer. E pela fé que o Senhor colocou em seu coração. E pelo meio, pelo instrumento, os dons espirituais que lhe trouxe conforto e segurança, demonstrando o cuidado do Senhor em favor da sua vida. E assim seja com todos nós, a busca constante do cuidado do Senhor.